Antes de começar a minha história, quero pedir apenas uma coisa. Escute até o fim antes de me julgar. Durante muito tempo eu também me julguei, porque nem eu conseguia entender como uma sequência de pequenos acontecimentos poderia mudar completamente a forma como eu enxergava a minha própria vida. Meu nome não importa. O que realmente importa é que, durante anos, eu vivi um casamento que, por fora, parecia perfeito. Tínhamos uma casa bonita, contas pagas em dia, estabilidade e uma vida que muita gente invejava. Quem olhava de fora via um casal bem-sucedido. Mas ninguém consegue ouvir o silêncio que existe atrás de uma porta fechada. Meu marido trabalhava viajando. No começo do casamento, eu sentia orgulho disso. Dizia para mim mesma que todo aquele esforço era pelo nosso futuro. Cada viagem era apenas mais um sacrifício temporário. Só que os dias viraram meses, os meses viraram anos, e eu fui me acostumando a esperar. Esperar por uma ligação. Esperar por uma mensagem. Esperar que ele chegasse em casa. Esperar que, quando chegasse, ainda existisse espaço para nós dois. A casa era grande demais para uma única pessoa. Durante o dia eu tentava ocupar a mente organizando tudo, limpando os cômodos, preparando refeições que muitas vezes acabavam sobrando na geladeira. À noite, o silêncio parecia crescer junto com a escuridão. Foi nesse período que o Thor entrou na minha vida. Ele era um cachorro sem raça definida, cheio de energia, que adotamos ainda filhote. Meu marido dizia que seria bom para fazer companhia enquanto ele estivesse viajando. Na época achei a ideia bonita, mas jamais imaginei o quanto aquele pequeno companheiro faria parte da minha rotina. Todas as manhãs ele me acordava da mesma maneira, abanando o rabo e encostando o focinho na minha mão, como se dissesse que um novo dia estava começando. Depois me seguia pela casa inteira, sem reclamar, sem fazer perguntas e sem exigir explicações. Às vezes eu falava com ele como se estivesse conversando com uma pessoa. Bom dia, parceiro. Hoje somos só nós de novo. Ele apenas inclinava a cabeça e abanava o rabo. Parecia suficiente. Nunca imaginei que o maior barulho da minha casa fosse o som das patas dele correndo pelo corredor. Era curioso como aquele som simples conseguia quebrar um silêncio que nenhuma televisão ligada conseguia preencher. Enquanto meu marido resolvia reuniões em cidades diferentes, era o Thor quem me acompanhava no café da manhã, nas caminhadas pelo bairro e até nas tardes em que eu simplesmente sentava na varanda olhando o tempo passar. Não era tristeza o tempo todo. Era algo pior. Era a sensação de que minha vida tinha entrado no piloto automático. Os dias eram praticamente iguais. Eu acordava, organizava a casa, respondia algumas mensagens, fazia compras, passeava com o Thor e esperava mais uma noite chegar. E, junto com a noite, vinha aquela velha esperança de ouvir o telefone tocar. Na maioria das vezes, a ligação durava poucos minutos. Amor, cheguei ao hotel. Como você está? Tudo bem por aí? Estou cansado. Amanhã conversamos melhor. E a chamada terminava. Eu ficava olhando para a tela apagada do celular por alguns segundos, como se ainda esperasse ouvir alguma coisa que nunca vinha. Sentia falta de perguntas simples. Como foi o seu dia? Você está feliz? Está precisando de alguma coisa? Mas essas perguntas desapareceram sem que eu percebesse. Talvez fosse culpa da rotina. Talvez do trabalho. Ou talvez nós dois tivéssemos aprendido a sobreviver sem realmente dividir a vida um com o outro. Naquela época eu ainda acreditava que era apenas uma fase. Repetia isso para mim mesma quase todos os dias. Quando ele terminar esse projeto, tudo vai melhorar. Mas sempre havia outro projeto. Outra viagem. Outra promessa. Enquanto isso, Thor continuava ali, me esperando na porta sempre que eu voltava para casa, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E, por mais estranho que pareça, aquele carinho tão simples começou a me fazer refletir sobre uma pergunta que eu evitava havia muito tempo. Quando foi que eu deixei de me sentir importante para quem eu amava? Eu ainda não fazia ideia de que uma noite completamente comum responderia essa pergunta da forma mais inesperada possível.
E foi justamente naquela noite, quando resolvi preparar um banho quente para tentar esquecer mais um dia de silêncio, que tudo começou a mudar. Os dias começaram a se misturar de um jeito estranho. Quando eu tentava lembrar o que tinha feito na terça-feira, acabava descrevendo a segunda. A quarta era igual à quinta, e os finais de semana já não tinham mais aquele gosto de reencontro que um dia tiveram. Meu marido continuava viajando quase o tempo todo. No começo ele fazia questão de ligar todas as noites. Depois, as ligações passaram a acontecer dia sim, dia não. Mais tarde, bastava uma mensagem rápida dizendo que estava ocupado. Cheguei bem. Dia corrido. Depois conversamos. Era sempre assim. Eu respondia com carinho, perguntava como tinha sido a viagem, se ele tinha conseguido descansar, se estava se alimentando direito. Quase nunca recebia perguntas de volta. Demorei para perceber que nossas conversas tinham deixado de ser conversas. Eram apenas atualizações, como dois colegas organizando uma agenda. Às vezes eu me perguntava se eu ainda fazia parte da vida dele, ou apenas da agenda dele. Essa pergunta me acompanhava durante o dia inteiro. Enquanto dobrava roupas. Enquanto preparava o almoço. Enquanto regava as plantas da varanda. Até mesmo durante as caminhadas com o Thor. Ele parecia notar quando eu estava perdida nos meus pensamentos. Bastava eu diminuir o ritmo que ele voltava alguns passos, olhava para mim e esperava pacientemente, como se dissesse que não havia pressa. Eu sorria. Você é o único que percebe quando eu fico em silêncio, não é? Ele apenas abanava o rabo, satisfeito por continuar caminhando ao meu lado. Havia algo profundamente reconfortante naquela simplicidade. Os animais não perguntam por que você está triste. Eles simplesmente ficam. Talvez seja exatamente por isso que a companhia deles tenha tanto valor nos momentos difíceis. Mesmo assim, eu sabia que carinho nenhum podia preencher o espaço que existia dentro do meu casamento. Quando meu marido finalmente voltava para casa, eu passava o dia inteiro preparando tudo. Fazia sua comida preferida, organizava os quartos, trocava as roupas de cama e imaginava que passaríamos horas conversando. Mas a realidade era diferente. Ele chegava cansado. Falava sobre reuniões, aeroportos, clientes e contratos. Depois ligava a televisão. Respondia alguns e-mails. E dizia que precisava dormir cedo porque viajaria novamente dali a poucos dias. Eu permanecia sentada ao lado dele, esperando surgir algum assunto que fosse realmente nosso. Nunca surgia. Às vezes eu olhava discretamente para o rosto dele tentando encontrar o homem por quem me apaixonei anos atrás. Ele ainda estava ali. Mas parecia distante, como se existisse uma parede invisível entre nós. Não era falta de educação. Nem falta de respeito. Era apenas ausência. Uma ausência silenciosa que machucava mais do que qualquer discussão. Comecei a me perguntar se o amor acabava dessa maneira. Sem gritos. Sem traições. Sem despedidas. Apenas desaparecendo aos poucos, escondido dentro da rotina. Numa tarde chuvosa, sentei perto da janela com uma xícara de café enquanto o Thor dormia aos meus pés. Observei as gotas escorrendo pelo vidro e pensei em como minha vida havia ficado parecida com aquele céu cinzento. Nada de extraordinário acontecia. Mas também nada me fazia sentir verdadeiramente viva. Foi naquele instante que percebi uma verdade difícil de aceitar. Eu não sentia falta de presentes caros. Nem de viagens. Nem de uma vida diferente. Sentia falta de ser vista. De alguém perguntar como estava o meu coração antes de perguntar como tinha sido o meu dia. Enquanto acariciava distraidamente a cabeça do Thor, uma lágrima caiu sem que eu percebesse. Ele abriu os olhos, levantou devagar e encostou o focinho na minha mão. Sorri entre as lágrimas. Obrigada por nunca me deixar sozinha. Naquele momento eu ainda acreditava que aquele vazio podia continuar sendo ignorado. Eu só não imaginava que, naquela mesma semana, um acontecimento completamente inesperado transformaria uma noite comum em uma lembrança que mudaria a maneira como eu enxergava a minha própria vida.
Naquela semana eu já não sabia dizer se estava cansada fisicamente ou emocionalmente. Existem dias em que tudo parece pesado sem que aconteça nada de realmente ruim. Você apenas acorda com a sensação de que está carregando um peso invisível. Foi exatamente assim que aquele dia começou. Passei a manhã resolvendo pequenas tarefas da casa. Depois fui ao mercado, respondi algumas mensagens e tentei ocupar a cabeça assistindo a uma série que, sinceramente, nem consegui acompanhar. Thor me seguia como sempre. Se eu entrava na cozinha, ele vinha atrás. Se eu sentava na sala, ele deitava perto do sofá. Se eu saía para o quintal, poucos segundos depois ele aparecia abanando o rabo, como se tivesse medo de me deixar sozinha por muito tempo. No fim da tarde, recebi outra mensagem do meu marido. Amor, vou precisar ficar mais 3 dias. Surgiu uma reunião importante. Quando puder, eu ligo. Olhei para a tela durante alguns segundos. Nenhuma explicação. Nenhum sinto sua falta. Nenhum como você está. Respirei fundo, bloqueei o celular e tentei convencer a mim mesma de que já estava acostumada. Mas não estava. Naquela noite, decidi fazer algo simples para aliviar a tensão. Enchi a banheira com água quente, coloquei algumas gotas de essência de lavanda e apaguei as luzes do banheiro, deixando apenas uma pequena vela acesa sobre a bancada. Eu precisava de alguns minutos de silêncio. Silêncio de verdade. Entrei na água lentamente e fechei os olhos. Pela primeira vez em muitos dias senti meus ombros relaxarem. Lá fora, ouvi o barulho conhecido das patas do Thor caminhando pelo corredor. Sorri sozinha. Espera só um pouquinho, garoto, já estou saindo. Ele soltou um latido curto, como se estivesse respondendo. Segundos depois ouvi a porta do banheiro se abrir devagar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Thor apareceu com aquela expressão curiosa de sempre. Ele inclinou a cabeça, observando a espuma da banheira como se estivesse diante de um grande mistério. Comecei a rir. Nem pense nisso. Foi tarde demais. Num impulso completamente desajeitado, ele deu um salto. Quando ele pulou dentro da banheira, a água foi para todos os lados, e eu ri como não ria havia muito tempo. A espuma cobriu o chão. As toalhas ficaram encharcadas. Thor saiu imediatamente, assustado com o próprio susto, espalhando água por todo o banheiro enquanto tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Quanto mais ele corria, mais eu ria. Era um riso verdadeiro. Daqueles que fazem a barriga doer. Daqueles que fazem os olhos se encherem de lágrimas. Passei vários minutos tentando secar o chão enquanto ele me seguia com aquela expressão de quem parecia pedir desculpas sem entender exatamente pelo quê. Você apronta uma dessas, e ainda faz cara de inocente? Ele abanou o rabo tão forte que voltou a molhar minhas pernas. Acabei rindo outra vez. Quando finalmente terminei de organizar a bagunça, sentei no chão do banheiro com uma toalha enrolada nos ombros. Thor deitou ao meu lado, ainda com o pelo úmido, respirando tranquilo. Passei a mão sobre sua cabeça. Naquele instante, percebi algo que me deixou completamente em silêncio. Havia meses que eu não ria daquele jeito. Não por educação. Não para esconder tristeza. Mas porque realmente senti alegria. E aquilo me assustou. Como um momento tão simples tinha conseguido devolver uma felicidade que eu já nem lembrava existir. Olhei para o Thor, que descansava sem a menor preocupação, completamente satisfeito apenas por estar perto de mim. Foi então que uma pergunta surgiu na minha mente. Talvez o vazio que eu sentia não fosse causado apenas pela distância. Talvez eu estivesse sentindo falta de algo muito mais profundo. Não era luxo. Não era aventura. Nem presentes. Era carinho. Era companhia. Era alguém que fizesse os dias comuns parecerem especiais outra vez. Enquanto secava o pelo do Thor com outra toalha, percebi que aquela noite não seria lembrada pela bagunça da água espalhada pelo banheiro. Ela ficaria marcada porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha sentido meu coração despertar.
E eu ainda não fazia ideia de como aquela pequena descoberta mudaria todas as decisões que tomaria dali em diante na manhã seguinte. Acordei antes mesmo do despertador tocar. Durante alguns segundos, fiquei olhando para o teto do quarto, tentando entender por que aquela noite continuava ocupando tanto espaço na minha cabeça. Não era por causa da bagunça. Nem pela água espalhada no banheiro. Muito menos pelo susto que o Thor levou quando pulou na banheira sem pensar. Era outra coisa. Uma sensação difícil de explicar. Levantei devagar e encontrei o Thor sentado perto da porta do quarto, esperando pacientemente que eu acordasse. Assim que me viu abrir os olhos, começou a balançar o rabo com a mesma alegria de todas as manhãs. Sorri. Bom dia, parceiro. Ele se aproximou, encostou o focinho na minha mão e saiu caminhando em direção à cozinha, como fazia todos os dias. Enquanto preparava o café, fiquei lembrando da gargalhada da noite anterior. Parecia um detalhe tão pequeno. Mas, quanto mais eu pensava, mais percebia que havia muito tempo eu não experimentava uma alegria tão espontânea. Meu marido sempre dizia que trabalhava duro para nos proporcionar uma vida confortável. E era verdade. Nunca nos faltou segurança. Nunca nos faltou uma casa bonita. Nunca nos faltou estabilidade. Mas, de repente, compreendi que existiam coisas que dinheiro nenhum era capaz de comprar. Presença. Escuta. Cumplicidade. Tempo. Sentei-me à mesa com a xícara de café entre as mãos e permaneci em silêncio. Naquele instante percebi que não era amor o que faltava, era presença. As palavras surgiram dentro de mim como uma verdade que eu havia tentado esconder durante anos. Eu ainda amava meu marido. Nunca deixei de amá-lo. O problema era que, aos poucos, nós dois deixamos de participar da vida um do outro. Vivíamos o mesmo casamento. Mas não vivíamos a mesma história. Passei a manhã inteira refletindo sobre isso. Quantas vezes eu havia deixado de contar algo importante porque ele estava ocupado? Quantas vezes desliguei o telefone fingindo que estava tudo bem apenas para não preocupar quem já parecia distante demais? Quantas vezes respondi "está tudo ótimo" quando, na verdade, eu só queria que alguém perguntasse mais uma vez? Thor deitou aos meus pés enquanto eu pensava. Às vezes ele levantava a cabeça apenas para confirmar que eu ainda estava ali. Aquela fidelidade silenciosa me emocionava. Não porque ele pudesse resolver os meus problemas, mas porque sua simples companhia me lembrava de algo que eu havia esquecido. Todos nós precisamos nos sentir importantes para alguém. Não importantes pelo que fazemos, nem pelo que conquistamos. Importantes simplesmente porque existimos. Olhei ao redor da cozinha. Tudo continuava exatamente igual. Os mesmos móveis. As mesmas fotografias. Os mesmos objetos decorando as prateleiras. Mas havia algo diferente dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, deixei de procurar culpados. Percebi que meu sofrimento não nascia apenas da ausência do meu marido. Nascia também do silêncio que eu mesma permiti crescer entre nós. Talvez eu tivesse esperado demais que ele adivinhasse o que eu sentia. Talvez ele acreditasse sinceramente que estava fazendo o melhor por nós. Talvez estivéssemos presos na mesma rotina, sem perceber que cada dia aumentava um pouco mais a distância entre nossos corações. Esses pensamentos me acompanharam durante toda a tarde. Enquanto lavava a louça. Enquanto dobrava as roupas. Enquanto caminhava com o Thor pelo bairro. Pela primeira vez, observei as pessoas ao meu redor com mais atenção. Casais conversando durante a caminhada. Pais brincando com os filhos na praça. Amigos rindo em uma cafeteria. Não senti inveja. Senti saudade. Saudade de quando pequenos momentos também faziam parte da minha vida. Quando voltar para casa naquela tarde, sentei na varanda enquanto o sol desaparecia lentamente atrás das árvores. Thor deitou ao meu lado, como sempre fazia. Passei a mão sobre sua cabeça e sorri. Obrigada por me lembrar que a felicidade ainda existe nas coisas simples. Ele fechou os olhos, completamente tranquilo.
Naquele momento, compreendi que aquela noite da banheira nunca teve a ver com um cachorro pulando na água. Teve a ver com uma mulher que, pela primeira vez em muitos anos, encontrou coragem para admitir que estava vivendo cercada de conforto, mas morrendo de saudade de ser verdadeiramente amada, ouvida e lembrada. E foi justamente quando aceitei essa verdade que a vida começou, silenciosamente, a colocar pessoas e escolhas diante de mim que mudariam tudo o que eu acreditava saber sobre fidelidade. Depois daquela noite, alguma coisa mudou dentro de mim. A casa continuava a mesma. As viagens do meu marido também. O Thor seguia me acompanhando por todos os cantos, como se nada tivesse acontecido. Mas eu já não conseguia fingir que estava tudo bem. Passei a prestar mais atenção em mim mesma. Percebi que havia deixado de fazer coisas que antes adorava. Fazia meses que eu não entrava numa livraria, não caminhava sem olhar o relógio ou simplesmente tomava um café em algum lugar movimentado apenas para observar a vida acontecendo. Foi numa dessas manhãs que decidi mudar a rotina. Depois de passear com o Thor, parei em uma pequena cafeteria perto da praça. Era um lugar tranquilo, com mesas na calçada e um aroma constante de café recém-passado. Enquanto esperava meu pedido, ouvi alguém dizer meu nome. Não pode ser. Levantei os olhos. Era Daniel. Um antigo colega da faculdade que eu não via havia quase 10 anos. Por alguns segundos, ficamos apenas sorrindo, surpresos com a coincidência. Quanto tempo, muito tempo mesmo. Conversamos ali mesmo, em pé, relembrando professores, trabalhos e algumas histórias engraçadas da época em que acreditávamos que a vida seria muito mais simples. Antes de ir embora, ele perguntou se podia se sentar por alguns minutos. Aceitei sem pensar muito. O café esfriou enquanto a conversa fluía naturalmente. Não havia esforço. Não havia constrangimento. Parecia que o tempo simplesmente tinha feito uma pausa. Ele perguntou sobre minha família. Sobre meu trabalho. Sobre a minha vida. E, pela primeira vez em muito tempo, percebi alguém realmente esperando pela resposta. Não era uma pergunta feita por educação. Era interesse. Quando mencionei que meu marido viajava muito, Daniel apenas ouviu. Não fez comentários. Não criticou. Não tentou dar conselhos. Esperou que eu continuasse. Foi então que as palavras começaram a sair sem que eu tivesse planejado. Contei sobre o silêncio da casa. Sobre as noites intermináveis. Sobre como, aos poucos, eu havia deixado de reconhecer a mulher que via no espelho. Ele permaneceu em silêncio durante alguns instantes. Depois disse apenas uma frase. Deve ter sido muito difícil carregar tudo isso sozinha. Senti um nó na garganta. Não porque ele tivesse encontrado uma solução. Mas porque alguém finalmente tinha dado nome àquilo que eu sentia. Ele não tentou me conquistar. Apenas me ouviu, e isso já era mais do que eu recebia havia anos. Naquele momento compreendi o poder que existe em ser verdadeiramente escutado. Conversamos por quase 2 horas. Falamos sobre livros. Viagens. Família. Medos. Sonhos que ficaram pelo caminho. Quando nos despedimos, ele sorriu e disse: "Foi muito bom reencontrar você. Se algum dia quiser conversar de novo, sabe onde me encontrar." Voltei para casa com aquela frase ecoando na minha cabeça. Não havia acontecido nada de errado. Nenhuma promessa. Nenhum flerte. Nenhum gesto que ultrapassasse os limites do respeito. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim estava diferente. Naquela noite, meu marido ligou. A conversa durou pouco mais de 5 minutos. Ele falou sobre um novo contrato. Sobre o aeroporto. Sobre a previsão de voltar apenas na semana seguinte. Quando desliguei o telefone, percebi que, durante toda a ligação, ele não perguntou uma única vez como eu estava. Sentei no sofá. Thor deitou aos meus pés como fazia todas as noites. Olhei para o celular. Sem perceber, pensei na conversa que havia tido horas antes. Senti culpa imediatamente.
Não por ter feito algo errado, mas porque fazia muito tempo que uma simples conversa não despertava em mim a sensação de estar viva. Passei os dias seguintes tentando afastar aqueles pensamentos. Repetia para mim mesma que Daniel era apenas um velho amigo. E era verdade. Mas também era verdade que eu aguardava nossas conversas com uma expectativa que já não sentia havia anos. Começamos a trocar mensagens de vez em quando. Sempre assuntos simples. Um livro. Uma notícia curiosa. Uma fotografia do parque onde eu caminhava com o Thor. Nada além disso. Ainda assim, cada nova conversa preenchia um espaço silencioso que eu já acreditava fazer parte de mim. Foi então que uma verdade difícil começou a surgir no meu coração. Talvez a maior distância entre duas pessoas não seja medida em quilômetros. Talvez ela comece no dia em que deixamos de ouvir um ao outro. E, sem perceber, eu estava me aproximando de alguém justamente porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia escolhido permanecer e escutar. Durante dias, tentei convencer a mim mesma de que aquilo não significava nada. Daniel era apenas um velho amigo. As nossas conversas eram respeitosas. Nunca havia existido qualquer insinuação entre nós. Mesmo assim, toda vez que meu celular vibrava e aparecia uma mensagem dele, eu sorria antes mesmo de ler. Foi aí que comecei a me preocupar. Não era porque eu esperava um elogio. Nem porque desejava viver outra história. Era porque, finalmente, alguém parecia interessado em saber quem eu era naquele momento da minha vida. Numa quarta-feira à tarde, enquanto caminhava com o Thor pelo parque, recebi uma mensagem. Como você está hoje? Parecia uma pergunta tão simples. Mas fiquei alguns segundos olhando para aquelas palavras. Havia muito tempo ninguém me perguntava aquilo sem estar apenas sendo educado. Respondi. Conversamos por alguns minutos. Quando guardei o celular, senti um aperto no peito. Thor caminhava tranquilamente ao meu lado, completamente alheio à tempestade que existia dentro de mim. Enquanto ele explorava a grama ao redor, sentei em um banco e fiquei observando o movimento das pessoas. Casais caminhavam de mãos dadas. Crianças brincavam perto do lago. Famílias riam enquanto dividiam um piquenique. E eu me perguntava quando havia deixado de sentir que pertencia a uma vida como aquela. Naquela noite, meu marido ligou. A ligação durou menos de 5 minutos. Falou sobre um voo atrasado. Sobre uma reunião que precisaria ser adiada. Sobre o quanto estava cansado. Quando desligou, percebi que ele sequer perguntou como tinha sido o meu dia. Fiquei olhando para a tela apagada do telefone. Não senti raiva. Senti vazio. Thor aproximou-se devagar e deitou aos meus pés. Passei a mão sobre sua cabeça enquanto tentava organizar os pensamentos. Naquele momento compreendi algo que me assustou profundamente. A traição começou muito antes de qualquer beijo, começou quando meu coração encontrou abrigo em outra pessoa. Essas palavras surgiram na minha mente como uma confissão silenciosa. Ainda não havia acontecido nada entre Daniel e eu. Nenhum abraço diferente. Nenhuma declaração. Nenhum gesto que pudesse ser chamado de romance. Mas eu esperava pelas nossas conversas. Queria contar a ele quando algo bom acontecia. Pensava em sua opinião quando precisava tomar uma decisão simples. Isso bastou para que eu percebesse que uma linha invisível estava ficando perigosamente próxima. Passei os dias seguintes evitando responder às mensagens imediatamente. Dizia a mim mesma que precisava colocar distância entre nós. Que ainda era uma mulher casada. Que não podia permitir que aquela amizade ocupasse um espaço que pertencia ao meu marido. Daniel pareceu perceber minha mudança. Em vez de insistir, enviou apenas uma mensagem. Espero que esteja tudo bem. Não precisa responder agora. Só queria desejar que você tenha uma boa semana. Li aquelas palavras mais de uma vez. Não havia cobrança. Não havia pressão. Apenas respeito. E, por algum motivo, isso tornou tudo ainda mais difícil. Naquela noite, quase não consegui dormir.
revivi mentalmente os primeiros anos do meu casamento. Lembrei das viagens que fazíamos sem destino certo. Das conversas que atravessavam a madrugada. Dos planos que pareciam infinitos. Onde tudo aquilo tinha ficado? Será que o amor realmente acabava? Ou apenas deixávamos de cuidar dele até que se tornasse irreconhecível? Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não queria viver escondendo sentimentos. Muito menos construir uma história baseada em silêncios. Se ainda existia alguma chance para o meu casamento, ela precisava começar com a verdade. Não com acusações. Não com culpa. Mas com coragem. Enquanto Thor caminhava alegremente ao meu lado durante nosso passeio habitual, senti que ele, sem saber, havia me conduzido até a pergunta mais importante da minha vida. Eu continuaria aceitando uma relação sustentada apenas pela rotina, ou finalmente teria coragem de dizer ao homem que prometeu caminhar ao meu lado tudo aquilo que meu coração vinha tentando gritar havia anos? A resposta talvez mudasse o meu casamento para sempre. Mas permanecer em silêncio já não era mais uma opção. Passei 2 dias ensaiando aquela conversa. Começava mentalmente dezenas de vezes. Sempre encontrava as palavras certas, até imaginar meu marido na minha frente. Então tudo desaparecia. O medo falava mais alto. Medo de machucá-lo. Medo de ser mal compreendida. Medo de descobrir que, no fundo, ele já não se importava. Quando ele finalmente voltou para casa, numa sexta-feira à noite, tudo parecia exatamente como das outras vezes. A mala na porta. O abraço rápido. Um beijo no rosto. Perguntas automáticas. Está tudo bem? Está. Como foi a viagem? Cansativa. Durante o jantar quase não conversamos. Thor caminhava de um lado para o outro da cozinha, feliz por finalmente ter a casa cheia outra vez. Observei aquela cena por alguns instantes. Meu marido estava ali. Fisicamente. Mas parecia que sua mente ainda permanecia em algum aeroporto, em alguma reunião, em alguma cidade distante. Quando terminamos de comer, ele levou a xícara de café para a varanda. Respirei fundo. Era agora. Sentei-me na cadeira ao lado dele. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. O silêncio daquela noite era diferente. Não era um silêncio confortável. Era um silêncio que esperava coragem. Precisamos conversar. Ele abaixou lentamente a xícara. Pela primeira vez em muito tempo, olhou diretamente nos meus olhos. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo antes de responder. Aconteceram muitas coisas, só que bem devagar. Ele permaneceu em silêncio. Não me interrompeu. Continuei. Contei sobre as noites em que jantava sozinha. Sobre as ligações rápidas. Sobre as mensagens sem emoção. Sobre os aniversários adiados. Sobre os finais de semana em que eu esperava por um abraço que nunca chegava. Enquanto falava, senti minha voz tremer. Não era raiva. Era tristeza. Uma tristeza guardada durante anos. Ele continuava me ouvindo. A cabeça baixa. As mãos entrelaçadas. Quando terminei, as lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Olhei para ele e, finalmente, disse aquilo que meu coração carregava havia tanto tempo. Não era outro homem que eu procurava, era você. As palavras ficaram suspensas entre nós. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Quando voltou a falar, sua voz também estava diferente. Eu achei que estava fazendo tudo isso por nós. Assenti lentamente. Eu sei. Achei que trabalhar mais significava cuidar da nossa vida. E eu nunca deixei de reconhecer o seu esforço. Fiz uma pausa. Mas, enquanto você construía o nosso futuro, eu fui perdendo o nosso presente. Ele respirou profundamente, como quem finalmente compreendia o peso daquela frase. Depois de alguns instantes, passou a mão pelo rosto. Eu não percebi que você estava tão sozinha. Sorri com tristeza.
Eu também não percebi que tinha deixado de dizer isso. Pela primeira vez em anos, não estávamos discutindo. Não havia acusações. Não havia vencedores. Existiam apenas duas pessoas cansadas, tentando entender em que momento haviam parado de caminhar lado a lado. Contei que havia reencontrado Daniel. Não escondi nada. Expliquei que nunca existira um relacionamento entre nós, mas admiti que nossas conversas tinham despertado sentimentos que me fizeram refletir sobre o estado do nosso casamento. Meu marido permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu podia ver a dor em seu olhar. Mesmo assim, ele fez apenas uma pergunta. Você ainda quer tentar? Aquela pergunta fez meu coração acelerar. Era a primeira vez, em muito tempo, que eu sentia que ele realmente queria ouvir a resposta. Segurei sua mão. Uma atitude simples que havia se tornado rara entre nós. Eu não estaria tendo esta conversa se não acreditasse que ainda existe alguma coisa para salvar. Ele apertou minha mão com força. Não prometemos que tudo mudaria da noite para o dia. Seria mentira. Feridas emocionais não desaparecem em uma única conversa. Mas, naquela varanda, fizemos uma promessa muito mais importante. Prometemos voltar a nos ouvir. Voltar a perguntar. Voltar a dividir a vida, e não apenas as responsabilidades. Naquele instante, compreendi que a verdade pode doer. Mas o silêncio prolongado machuca muito mais. Enquanto voltávamos para dentro de casa, Thor levantou do tapete e veio correndo ao nosso encontro, abanando o rabo como se comemorasse aquele reencontro invisível. Sorri. Talvez ele nunca entendesse as palavras que havíamos dito. Mas, de algum modo, parecia sentir que o peso que existia naquela casa começava, finalmente, a desaparecer. Hoje, quando olho para trás, percebo como é curioso o jeito que a vida nos desperta. Às vezes esperamos grandes acontecimentos. Uma discussão. Uma despedida. Uma traição. Um momento capaz de mudar tudo de uma só vez. Mas, comigo, foi diferente. A transformação começou em uma noite comum. Uma banheira cheia de espuma. Um cachorro curioso que resolveu pular onde não devia. Uma bagunça enorme. E uma gargalhada que eu nem lembrava que ainda sabia dar. Durante muito tempo achei que aquela tinha sido apenas uma cena engraçada. Hoje entendo que foi muito mais do que isso. Naquela noite eu pensei que o inesperado tinha acontecido. Hoje sei que o inesperado foi finalmente enxergar a minha própria solidão. Não era o casamento que havia acabado. Era a comunicação entre nós. Não era falta de amor. Era falta de presença. Faltavam conversas demoradas. Abraços sem pressa. Olhares atentos. Aqueles pequenos gestos que, com o passar dos anos, parecem perder importância, mas são justamente os que mantêm duas pessoas unidas. Depois da conversa que tive com meu marido, nossa vida não mudou da noite para o dia. Seria bonito dizer que tudo voltou a ser perfeito. Mas a verdade é outra. Reconstruir um relacionamento exige tempo. Exige paciência. Exige coragem para admitir os próprios erros. Ele começou a recusar algumas viagens. Eu aprendi a dizer o que sentia antes que o silêncio transformasse pequenas tristezas em grandes distâncias. Voltamos a jantar juntos sempre que possível. Criamos o hábito de caminhar todas as tardes. E, quase sempre, o Thor seguia entre nós, feliz como se tivesse recebido a missão de nunca mais permitir que aquela casa voltasse a ficar silenciosa demais. Às vezes eu ria sozinha lembrando da confusão que ele fez naquela noite. Meu marido também ria quando eu contava os detalhes. Então ele realmente pulou dentro da banheira? Pulou, e ainda saiu correndo pela casa inteira molhando tudo. Nós dois dávamos risada. Era curioso perceber que aquela lembrança, que poderia ter sido apenas um acidente engraçado, havia se transformado no início da nossa mudança. Thor nunca soube disso, é claro. Ele continuou fazendo exatamente o que sempre fez. Esperava na porta quando um de nós chegava. Pedia carinho.
Dormia aos nossos pés durante as noites de filme. Celebrava cada momento simples como se fosse uma grande festa. Foi observando essa simplicidade que aprendi uma das maiores lições da minha vida. O amor não sobrevive apenas de promessas. Ele precisa de tempo, de atenção, de presença, de alguém disposto a ouvir antes de responder. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez dissesse tudo aquilo muito antes. Talvez evitasse muitas lágrimas. Talvez evitasse que meu coração procurasse abrigo em conversas que nasceram da minha carência. Mas também aprendi que viver preso ao "e se" não muda o passado. O que transforma uma história são as escolhas feitas depois que enxergamos a verdade. Hoje nossa casa continua a mesma. As paredes, a varanda, a cozinha, até o velho corredor onde as patas do Thor ainda ecoam todas as manhãs. Mas o silêncio já não pesa como antes. Agora ele é interrompido por conversas, por risadas, por perguntas simples como: como foi o seu dia? Você está bem? E descobri que essas perguntas, quando são feitas com o coração, podem salvar um relacionamento antes que seja tarde demais. Se existe uma razão para eu compartilhar esta história, não é por causa da banheira, nem por causa do Thor. É porque muitas vezes procuramos explicações complicadas para uma dor que nasceu da ausência das coisas mais simples. No fim, o verdadeiro vazio nunca foi a falta de amor. Foi a falta de presença. E, se esta história fez você pensar em alguém que ama, talvez ainda haja tempo de fazer a pergunta que pode mudar tudo: como está o seu coração? Porque, às vezes, uma conversa sincera vale muito mais do que anos inteiros de silêncio. Obrigado por me ouvir até aqui. E agora eu quero saber de você: acredita que um relacionamento pode renascer depois de tantos anos de distância emocional? Ou acha que algumas feridas simplesmente chegam tarde demais para cicatrizar? Escreva sua opinião nos comentários. Vou ler cada mensagem com muito carinho.